Quero cumprimentar os companheiros e companheiras comunistas que estão aí reunidos em Maringá, discutindo numa roda de conversa, o futuro do movimento. O futuro, na verdade, desta grande utopia que mobilizou milhões e milhões de pessoas ao longo da história e que fez revoluções extraordinárias, como a Revolução da União Soviética, da Rússia imperial, que se transforma na União Soviética, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, enfim. A importância do movimento comunista mundial e a importância do movimento comunista no Brasil é de tal sorte que é impossível imaginar conquistas como a jornada de 8 horas, direitos trabalhistas, férias, 13º, conquistas fundamentais para a sociedade moderna que não tivesse acontecido como resultado da luta corajosa, valente dos companheiros comunistas do mundo inteiro. No Brasil, a democracia só foi conquistada, obviamente, no enfrentamento direto contra a ditadura militar em que os comunistas tiveram um papel importantíssimo nesse processo. Pagaram um preço, inclusive, caríssimo, com mortes, com torturas, com sofrimento de seus familiares, que se prolongam até os nossos dias, com os desaparecidos políticos cujos corpos jamais foram localizados para receberem um funeral decente. A memória política, a memória da luta dos comunistas é fundamental para que a gente possa sinalizar para o futuro que esta utopia é essencial para o progresso da humanidade. Não temos dúvidas que mais cedo ou mais tarde o mundo será comunista, um dia. Não sabemos quando, mas temos que trabalhar nessa direção. Essa história tem no norte do Paraná figuras importantíssimas. Mesmo aí Maringá, Londrina, Apucarana, são cidades que sediaram movimentos comunistas de extrema importância. É claro que muito antes disso já vinham acontecendo, mas eu sou uma testemunha histórica dos anos 60, principalmente de 68 para diante. Tinha eu 18 anos de idade quando assumi o compromisso com a utopia, com o sonho. E de lá para cá, nunca mais duvidei de qual seria o destino importante da humanidade que resgatasse a justiça, a solidariedade, a fraternidade e, principalmente, a igualdade. Em Apucarana, minha cidade de origem, e militei em Apucarana nos anos 68, fui presidente da União dos Estudantes de Apucarana, e de lá participaram diversos jovens, como o Antônio dos Três Reis de Oliveira, José Idésio Brianese, esses dois, importantíssimos, porque seriam assassinados pela ditadura militar logo em seguida, em 1970. Mas também destacar o Francisco Dias Vermelho, Geraldo Magela Soares Vermelho, Manuel César Mota, José Valdir Feltrin, Valdecir Feltrin, Paulo Porto, Buita, que eu não lembro o nome dele, apenas o apelido, e o Luiz, que também não lembro o restante do seu nome. Até porque esses últimos 3 não foram presos, mas os demais todos enfrentaram prisões, torturas ao longo. Além desses citados, o meu próprio nome, Antônio Narciso Pires de Oliveira, também conhecido como Narciso Pires. Para mim, quero dizer que é uma honra estar conversando com os companheiros nesta roda de conversa. Aí na cidadezinha de Floriano, também nós tivemos o Edson Feltrin, o Claudemir Feltrin,
que participaram desse agrupamento de Apucarana, que era inicialmente da dissidência do PCB, e depois a fração do POC, uma fração do POC que eles se integraram e pelo qual, inclusive, foram presos e alguns condenados, no caso Valdir Feltrin e o Geraldo Magela foram para o exílio, só voltando em 1979. E isso foi, suas prisões, foram em 1970. No início de 71, já libertados, partiram para o exílio, os dois. Mas além de Apucarana, Maringá, nós tivemos um movimento importante com o PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, com Licínio Lima, Laércio de Figueiredo Souto Maior, Ruth Ribeiro de Lima, José Aparecido Sford, Ramírez Moacir Posa, Deise Defune, Norival Trautwein, Diva Ribeiro Lima, Dionísia Zimovski e Lária Zimovski. Pode ser que tenha outras pessoas nesta época, mas eu não tenho conhecimento. De Londrina, nossa vizinha cidade, o Manuel Jacinto Correia, comunista histórico, vinculado inclusive à história ali da rebelião de Poricatu, Arno Andrés Gissen, Pedro da Silva Polon, Setímio Vieira Zagabria, Galdino Moisés de Oliveira, Edmilson Jacinto Correia, Elza Pereira Correia, Ademir Joel Cardoso, Cirlei Batista, Belucci, Maurício Paredes Saraiva, Arnaldo Agenor Bertoni, Elinor Mendes Brito, Alberto Vinícius de Melo do Nascimento e Henrique Robert Sobrinho. É bom lembrar que uma boa parte dessas pessoas aqui já faleceram. Para citar, na minha lembrança pelo menos, o Francisco Dias Vermelho, Geraldo Magela Soares Vermelho, Manuel César Mota já faleceram. O Edson Feltrin também faleceu. E aí, de Maringá, faleceram o Licínio Lima, o Moacir Lima, que eu me lembro assim. De Londrina faleceram o Manuel Jacinto Correia, os demais desta época não lembro. Mas em 1975, o norte do Paraná foi assolado por uma repressão violentíssima. E aí era exatamente uma repressão contra o PCB, que estava se reorganizando na região. Foram presas pessoas de Paranavaí, Cianorte, Maringá, Mandaguari, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Londrina, isso do norte do Paraná. Fora o sul, com Guarapuava, mais ao sul, Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa, que foram presas também. Mas como é importante discutir esse movimento no norte do Paraná, só para citar, Paranavaí, Tranquilo Saragioto, Cianorte, o Celestino Jacinto Gomes, Maringá, Laércio Souto Maior, mais uma vez, ele é citado na prisão de 1970 e 71 e novamente em 75. Salim Haddad, que era um médico aí de Maringá, Antônio Cecílio Sobrinha, professora Leonor Urias de Melo e Souza. De Mandaguari, o médico Oswaldo Alves. De Apucarana, eu também fui preso naquela época, de 70, volto a ser preso em 1975, passo 2 anos na prisão. Mas vamos lá. Além do meu nome, Antônio Narciso Pires de Oliveira, Osíris Boscardim Pinto, Arnaldo Ramos Leomil, Pedro Agustinetti Preto, Raul Ceslau Kanievski, José Caetano de Souza, todos presos pela Operação Manumbi. Arapongas, Abelardo de Araújo Moreira. Rolândia, Arno André Gissen. Lembrar que Arno já tinha sido preso também em 1970, 71, no processo do PCBR, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Ainda em Londrina, Luiz Gonzaga Ferreira, João Alberto Ainec, Antônio Lima Sobrinho, Flávio Ribeiro, Genecide Souza Guimarães, Antoniel de Souza e Silva,
Nicanor Gonçalves da Silva, Severino Alves Barbosa, Carlos Guimarães, Júlio Costa Bonfim. Como vem, bastante gente. E por que essas pessoas lutavam? Naquele momento, lutavam, sim, pela redemocratização do Brasil. Foi uma luta corajosa e que é importante que a gente perceba que aquela luta continua, porque se derrubamos a ditadura militar, nossa grande utopia de construir um país mais justo, igualitário, fraterno, solidário, ainda está por acontecer. E muitas são as forças hoje fascistas que nos impedem de progredir, de avançar. E o mundo vive um momento extremamente perigoso, onde a extrema-direita cresce, a extrema-direita tem o poder nos Estados Unidos, em alguns locais da Europa, aqui na América do Sul, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Equador, e é fundamental que a gente tenha a clareza de que o processo que vem aí, 2026, nessas eleições, o que está em jogo não é apenas a presidência da República, porque o enfrentamento se dá entre o centro-esquerda e a extrema-direita, porque os candidatos que se apresentaram e que são viáveis são da extrema-direita fascista. Tanto Caiado como o Flávio Bolsonaro representam esses segmentos de extrema-direita. Portanto, é fundamental que a gente mantenha uma coesão, uma firmeza na nossa luta, que a gente vá para as ruas, não apenas para construir a longo prazo uma sociedade mais justa, mas a curto prazo para garantir a própria democracia. Boa sorte, bom trabalho para vocês e quero dizer que é uma honra para mim poder conversar com vocês neste momento importante. Um abraço a todos e a todas.